Oi, pessoal! Então agora a gente vai começar o nosso módulo dos sabonetes, os sabonetes funcionais, sabonetes com uma função terapêutica. O sabonete que a gente vai fazer agora é o sabonete de dolomita. Então, tempo eu fui estudando, fiz cursos também, outros cursos de sabonetes feitos pelo método Hot Cold Process. Fui adaptando e trouxe aqui para vocês uma receita de um sabonete que é bem autoral e que pode ajudar você, assim, a tomar um banho gostoso, mas um sabonete com função, que isso é o que a gente vê interessante no mercado hoje, né? O sabonete glicerinado ou o sabonete feito artesanal, é difícil dele conseguir competir com o sabonete de mercado, pelo preço, ainda mais se ele não tem uma boa durabilidade. Então, quando a gente agrega valor a esse produto, transforma ele num produto terapêutico, ou fitoterápico, ou funcional, a gente consegue agregar um pouco mais de valor e também, às vezes, muitas vezes, vocês vão ver que vai trazer uma certa durabilidade na hora do banho. E as pessoas podem usar também, não todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses sabonetes, tanto os glicerinados quanto os outros que eu faço, mas principalmente os glicerinados, as pessoas adoram. Elas gostam de presentear, principalmente se for um produto bonito. E o primeiro sabonete que a gente vai fazer agora é o sabonete de dolomita. Então vamos lá, né? Touca, justamente para que a gente cuide bem dessa questão da higiene, tá, pessoal? Então sempre cuidando, luvas. Vamos lá, e vamos começar. A temperatura do meu fogãozinho, a gente sabe, né, que sabonete precisa ser feito com um fogão assim, um fogão de indução ou um fogão elétrico, mas que não tenha chamas, tá, gente? Não pode ter chamas. Eu vou deixar aqui no 2, no 1,5 por aí, certo? Tá bem quentinho. Vamos começar picando, sempre picar, tá, gente? Sempre picar, de preferência, ó, do mesmo tamanho. Ah, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente pode picar numa tábua de vidro ou na própria bancada, se for uma bancada assim, de pedra, tá? O que eu fiz antes? Eu higienizei todo o espaço, isso é muito importante, tá? Eu já tinha higienizado, mas tô fazendo aqui para vocês verem, higienizar todo o espaço de trabalho, isso é muito importante. As ferramentas que vocês vão utilizar também. Gente, eu falo isso para vocês da higiene, estou aqui na cozinha fazendo isso, porque durante muitos anos, acabei tendo que fazer cursos, claro, durante alguns anos, muitos anos não, durante uns 3 anos, eu tive à frente de uma confeitaria, logo quando a minha filha nasceu. Então eu montei uma confeitaria em casa que fazia bolos artísticos, aí juntando toda a minha experiência das artes visuais, né, como artista, juntando um pouco essa experiência com a confeitaria. Acabei fazendo isso, mas realmente não era o meu caminho de alma, trabalhar com bolos. Eu vim realmente para trabalhar com a espiritualidade. E aí acabei precisando e sentindo a necessidade mesmo de fechar. Então foi ali um período bem como o período de quando nascem os filhos, a gente quer ficar mais em casa, e no final das contas acabou virando uma baita de uma empresa. Bolos de casamento e tudo mais. Então a gente tinha que fazer cursos sobre contaminação cruzada, essas coisas, né? Então a gente vai aprendendo. E esse aprender, hoje eu posso passar um pouquinho para vocês. E claro que algumas coisas aqui às vezes a gente esquece, é por isso que vocês têm o campo abaixo para deixar as suas dúvidas, os seus comentários, e a gente poder fazer aí, responder para vocês. Então, assim, tudo bem bonitinho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Cortei quadradinhos, certo? Bem parecidinhos, bem uniformes, para que na hora de derreter, eles derretam todos da mesma forma. Aqui, vou colocar aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tampar essa panela. Eu esqueci de pegar minha tampa, gente. É tampado, de preferência tampadinho, tá? Por quê? Porque a gente não quer a gente quer que essa glicerina derreta de forma uniforme. Só que aí não pode também ficar abrindo e tirando a tampa. Ai, Aline, a minha panela não tem tampa. Tudo bem, tem problema, né? Mas eu quero mostrar para vocês, ó, ela já começou a derreter,
certo? E eu quero mostrar para vocês de cima essa imagem, para vocês verem como é que é ela derretendo, tá? Então, pessoal, a minha derreteu bem rapidinho. Eu vou fazer uma quantidade menor. Na minha panela, vocês vão ver que ela tá com uma... Saiu um pouquinho do pretinho aqui. Faz bastante tempo que eu não faço. Acabei não pensando em não comprar outra panela só para gravar o curso. Faz bastante tempo que eu não faço sabonetes glicerinados. Porque como eu falei nos outros vídeos, eu estou focada no meu trabalho enquanto professora da espiritualidade, de tudo mais. Aí eu não sei se eu volto a fazer sabonetes assim para fora por conta da demanda, né? E eu estou numa fase de muitos estudos. Então, eu não troquei a minha. Então, ela tem aquela pretinho. A panelinha que vocês utilizarem para fazer sabonete esmaltada, ela não deve ter nada, tá? Não deve ter. Essa aqui eu nem tinha visto, dava bastante tempo já guardadinha. Bastante tempo não, né? Até ano passado, até meio do ano eu fiz. O glicerinado até ano passado eu fiz, não tinha. Isso aqui foi acontecendo isso. Então, olha só. Não vou mexer mais. Vou colocar o meu fogãozinho de pessoal. Então, olha aqui. Ela já derreteu. O ideal é que eu consiga suportar, tocar na panela com as minhas duas mãos, sem que esteja muito quente, para começar a colocar os meus ativos. Porque, veja bem, se eu colocar os meus ativos, tá? E ela estiver muito quente, eu vou, que nem como a gente passa um café, que a gente diz que a gente vai queimar, o que a gente queima o pó do café, mais ou menos isso. A gente vai queimar o ponto, a gente vai queimar os princípios ativos do que a gente vai colocar aqui, tá? A gente não vai ser legal. Então, o que eu vou fazer? A gente coloca um paninho, pode ser umedecido, tá? Para trazer uma certa umidade para nossa glicerina. E eu vou deixar chegar nessa temperatura aqui mais branda. Coloca a mão, você tem que sentir que você já consegue suportar ficar segurando ela aqui, ó. Isso aqui é bem do sentir, né? Então, logo, logo, a gente chega nessa temperatura. Lembrando que o sabonete glicerinado é uma ótima opção para você presentear, para você usar na sua vida, enfim. Depois que a gente começa a usar esses sabonetes, a gente não consegue mais usar sabonete industrializado. A pele resseca, é bem ruim mesmo. Eu sou apaixonada tanto pelo glicerinado quanto pelo método Hot Cold Process, eu adoro, porque sim, a nossa pele sente a diferença, tá, de você utilizar um produto natural. Eu já fiz também a base glicerinada, eu mesma fazendo, mas assim, gente, eu não consegui chegar no ponto para vender, não. Para uso pessoal até tudo bem, mas para vender não conseguia chegar num ponto legal. E às vezes era interessante que eu fazia a mesma receita de forma muito metódica e ela dava diferença, não sei o que acontecia. Então eu optei por não fazer mais a base glicerinada, tá? A gente ficou conversando aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, ó, já tá bem bonitinha, bem transparente. É diferente, que isso é coisa que eu inventei, que dá bem certo, é você colocar uma quantidade, a quantidade que está na nossa apostila, de gordura de coco ou manteiga de karité, tá? Eu acho bem bacana. Sempre eu coloco no glicerinado. Não é muita coisa, vocês vão ver, mas eu coloco. Acho que faz uma diferença e até ajuda na durabilidade. Vai dar uma hidratação a mais e ajuda na durabilidade. Os sabonetes funcionais aqui, eles são sabonetes
simples, mas tem uma função interessante. E é isso que as pessoas gostam. Então, muitas opções. Eu fazia e vendia o de açafrão, vendia o de barbatimão. Então, a gente pode ir fazendo variações com essa mesma receita. Então, eu coloquei aqui a gordura. Eu vou adicionar o lauril. Eu estou usando um lauril aqui vegetal, tá? Então, essa acaba sendo toda vegetal a base também. Colocando a essência. Olha só. Eu vou mostrar aqui de cima para vocês. E vou colocar aqui, gente, vou colocar aqui o meu extrato glicerinado, tá? O extrato glicerinado, gente, eu costumo usar assim, ó. Quando eu vou fazer um sabonete, por exemplo, específico de alecrim, camomila, calêndula, eu uso o extrato glicerinado específico. Alecrim, calêndula, camomila. Mas, nos demais, por exemplo, aqui eu estou fazendo um de dolomita, né? Nós estamos fazendo o nosso sabonete de dolomita, que tem uma super função clareadora, mas ele é um sabonete que dura bastante. Então, eu uso sempre os mesmos tipos de extrato glicerinado. Aí eu pego um extrato glicerinado, por exemplo, de aveia, de germen de trigo, e eu uso um clarinho, né, para não alterar a cor, mas eu sempre uso aí o mesmo para todo o sabonete, porque eu acho que é muito gasto. Eu acho que não tem necessidade de cada sabonete ter um extrato glicerinado, tá? Então aqui agora eu já adicionei a dolomita, e a dolomita, assim como a argila, eu poderia estar utilizando aqui argilas coloridas. Eu poderia dividir essa massa em 2 potes. Um eu tampo, tá? E coloco aqui a argila, certo? E no outro uma outra cor de argila. Depois eu posso derramar os dois na forma, misturar, fazer uma arte. Poderia fazer assim, tá? Podemos até fazer assim. Mas aqui, então a gente tá utilizando só uma cor, porque, né, é de dolomita, então a gente quer ele bem clarinho. Eu já vou mostrar para vocês aqui de cima como está, certo? Certo. E aqui, ó, o que que acontece? Assim como a dolomita, a argila e qualquer outro elemento que a gente fosse colocar aqui, que é pó, eu preciso ficar mexendo bastante até eu sentir que ele não vai afundar. Essa é a diferença, gente, de quando a gente compra um sabonete, que no fundo tem uma parte de dolomita, de argila, enfim, o resto é sabonete. O nosso sabonete não vai acontecer isso, porque a gente vai ficar mexendo até encontrar um ponto mais cremoso para colocar ele, tá bom? Vou mostrar agora para vocês de cima. Tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Ele começa a ficar um pouquinho mais cremoso, tirando bem, ó. E sempre um movimento suave, leve, tá? Ó, pra frente, pra trás. Não mexer muito rápido, porque senão vai acontecer o que? Vai ficar espuma, tá? Então, lembrando aqui, ó, eu estou usando uma base glicerinada vegetal, extrato glicerinado. E agora a gente vai mexer, bastante paciência para mexer. Aqui. Ele vai engrossar. Parei aqui a forminha, esta aqui eu estou usando uma forminha de silicone. Eu tenho aquelas forminhas quadradinhas de acrílico, de madeira, enfim, você pode utilizar. Mas resolvi fazer assim por conta dessa quantidade que eu tô fazendo aqui. Ah, então vocês viram que a gente vai mexendo, mexendo. E quando eu sinto que ele começou a ficar mais cremoso, que eu sinto assim na colher, mais cremosinho, ó. Ainda tá um pouco líquido, a gente já vai
Já vai colocar na forminha. Esse sabonete é muito gostoso, muito bom de tomar banho com sabonete de dolomita. Esses dias uma pessoa me ligou e me perguntou: quando tu vieres pra cá, tu pode me trazer sabonetes de dolomita? Eu disse: não tenho mais. Agora eu estou ensinando pessoas a fazer sabonete. É muito gostoso, é muito terapêutico fazer isso. Façam, tá? Façam. Coloquem uma musiquinha, né, no fundo, respira, pensa na vida, nas coisas boas. Isso aí, a gente vai, deixa mais um pouquinho, e aí a gente vai colocar, já tá ficando mais, quando ele engrossa, a gente tem que cuidar, porque ele vai logo, tá? Logo ele começa a pegar consistência. Uma pressadinha aqui. A essência, gente, usem assim, deem preferência para uma essência, tá? Eu não acho que seja necessário vocês comprarem 3 tipos de essência para fazer um sabonete, entende? Vamos pensar, eu quero comprar aqui uma essência de Dama da Noite, muito bom essa essência, só coloca ela. Já coloca uma essência bacana, Maternity, né, aquelas de mamãe e bebê, coloca uma, tá bom? Não precisa colocar muitas essências, porque no fundo as pessoas que vai agregar tanto valor, né? A gente está buscando mais realmente a sensação do banho. Claro que a essência ela é importante, mas assim, não tem necessidade da gente gastar tanto, com tanta matéria-prima. Sobrou um pouquinho, eu quero caçar aqui essa aqui, que foi a primeira, ó. Isso, abriu um buraquinho aqui. Deu, ó, coloquei tudinho, tá? Vou colocar aqui pra gente lavar. Então, gente, ela não vai ficar, ó, vocês viram que ela não ficou com muito excesso de espuma, mas se ficasse com excesso de espuma, eu poderia borrifar aqui o álcool de cereais, bem tranquilamente, tá? Esse aqui é álcool, não é álcool de cereal, mas eu poderia borrifar aqui o meu alquinho de cereal e tá tudo certo. Vou deixar ela descansando e depois a gente vai desenformar e aí os outros processos a gente vai finalizar nas próximas aulas, tá bom? Esta foi a aula de sabonete de dolomita.